Nomenclatura, então, dos hidrocarbonetos, as regras básicas dessa nomenclatura de acordo com a IUPAC. A IUPAC, para quem não lembra, é a União Intermediária de Química Pura e Aplicada. Ela é um grupo não governamental que ficou encarregado de compor as regras para dar nome aos compostos orgânicos. Tá? Então, é essa nomenclatura que a gente segue para falar o nome dos compostos orgânicos. Então, internacionalmente falando, a gente tem, então, a mesma linguagem, a mesma forma escrita. Como é que se escreve, então, o nome de um composto orgânico, no caso dos hidrocarbonetos? A gente tem um prefixo, uma parte intermediária e um sufixo. O que é o prefixo? É a quantidade de átomos de carbono que eu tenho na minha cadeia carbônica. Intermediário, tipo de ligação. Lembra que nós vimos anteriormente? Se é simples, se é duplo, se é tripla? Se é simples, intermediário, an. Dupla, em. Tripla, in. Função. O sufixo, então, representa a função do composto orgânico. No caso, como nós estamos falando de hidrocarbonetos, hidrocarboneto, a terminação é O. Então, ele vai terminar o nome do composto com a letra O. Se fosse um álcool, seria OL. E assim por diante. Tá? Então, vamos ver na prática como é que funciona para a gente dar nome para essas cadeias carbônicas. Vem comigo para a gente aprender. Então, vamos observar esses dois exemplos aqui. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica composta por 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Na nossa lista de nomenclatura, o nome é but. But representa 4 carbonos. Eu tenho só simples ligações entre eles, então os prefixos, o intermediário é an. Só carbono e hidrogênios, um hidrocarboneto, O. Então, nós temos o butano. Se eu fosse classificar de acordo com o grupo, butano é um alcano, né? Que só tem ligações simples. Vamos observar aqui embaixo. Aqui embaixo a gente tem uma dupla ligação. Bom, a dupla ligação, ela tem prioridade numa cadeia carbônica. O que isso significa? Se ela está presente numa cadeia carbônica, bom, primeiro que ela tem que aparecer no nome. Tá? Segundo, ela é a mais importante, é como se fosse a mãe na casa de vocês, que manda e vocês obedecem, aí se vocês não obedecerem, certo? O que isso significa? Eu tenho que pegar a quantidade de carbono mais próxima dessa minha ligação dupla para poder dar nome. De acordo com a IUPAC, fica mais fácil isso acontecer. Fica mais fácil de dar nome para um composto orgânico. Vamos observar aqui. Se eu contar daqui, da minha direita para a minha esquerda, eu vou ter 1, 2, 3 carbonos. Tá? Então, o que significa? Que do meu carbono 3, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no meu carbono 3, eu teria uma dupla ligação. Detalhe, sempre a minha dupla ligação, ela parte do primeiro para o segundo carbono. Tanto faz se eu tiver da direita para a esquerda, neste sentido aqui, quanto ao contrário. Bom, vamos observar essa cadeia carbônica de um outro ângulo.
Vamos observar aqui, vindo da esquerda para a direita. Contando aqui em cima, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Aí vocês podem dizer, sim, prof, mas ficou no mesmo 3. Será? Lembra que eu falei para vocês que a prioridade da ligação é do primeiro para o segundo? Nesse caso aqui, está partindo do 2 para o 3. Então, eu tenho no meu carbono 2 uma dupla ligação e não mais no 3. Tá? Como é que fica para dar nome nisso? Prestem atenção. Quantos carbonos eu tenho na principal? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos é pente. Tracinho, por quê? Eu tenho uma dupla ligação. Dupla ligação é em. Certo? Lembra que a gente viu lá? Dupla ligação em. Só que essa dupla ligação, eu tenho que mostrar onde é que ela está. Em qual carbono ela está. Eu não posso simplesmente dizer que tem uma dupla ligação. Se eu disser que tem uma dupla ligação, eu posso botar ela em qualquer ponto. Tá? Então, na nomenclatura, de acordo com a nomenclatura, eu pontuo de qual carbono está saindo essa dupla ligação. Por isso a contagem. Vamos ver aqui, então ela está saindo aonde? Do 2 para o 3. Então, no 2, hífenzinho de novo, eu tenho uma dupla ligação em só carbono e hidrogênio. Então, o nome desse composto é pent2-eno. Certo? O que tem que ficar claro aqui? Sempre que eu tenho mais que 3 carbonos numa cadeia carbônica e eu tiver uma ligação dupla ou tripla nesta cadeia carbônica, eu sou obrigado a numerar onde está a minha ligação. Por que mais de 3 carbonos? Vamos botar um carbono aqui, uma cadeia com 3 carbonos. Se eu colocar aqui a minha ligação dupla, esse é meu carbono 1 e esse é o 2. Se ao contrário, tirar minha ligação dupla daqui e colocar aqui, esse vai passar a ser meu carbono 1, esse o 2, esse o 3. Então, tanto faz para dar nome. Vai ser nesse caso aqui, pois vai ser propeno. Não preciso botar aqui no carbono 1, porque qualquer um dos lados que ele esteja, ele vai estar no carbono 1. Agora, vamos observar o butano aqui em cima. Tá? Se eu colocar aqui, tá no carbono 2. Aqui também, no carbono 2. Se eu colocar aqui, ele tá no meu carbono 1 e 2. E agora? Tenho duas ligações duplas. Como é que eu faço para dar nome a um composto que tem duas duplas ligações? Tem como? Tem como. Vamos observar a regrinha aqui. 4 carbonos, but. Bom, agora eu tenho aonde? No meu carbono 1 e no meu carbono 2 eu tenho dupla ligação. Então, 1,2 hífen, dupla ligação em. Mas como eu tenho 2, eu uso um prefixozinho aqui na frente. Di-en, só carbono e hidrogênio, dieno. Por quê? Significa que no carbono 1 e no carbono 2 eu tenho uma dupla ligação. Porque são em 2 locais, ao mesmo tempo. Certo? Bom, essa foi a nomenclatura simples, tá? De cadeia carbônica. Eu vou mostrar uma cadeia carbônica um pouquinho maior na próxima aula, com ramificações, posteriormente com ramificações, para a gente aprender a dar nome para essas ramificações e compreender melhor, então, a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, aqui, radicais ou ramificações. As ramificações da cadeia carbônica nada mais são que carbonos que não estão diretamente dentro desta cadeia, ou seja, que eles estão fora, eles não estão dentro do contexto da cadeia carbônica principal.
Esses carbonos, eles recebem um nome semelhante à quantidade de carbonos que estão fora da cadeia principal. Então, como nós tínhamos, a gente dava met, et, prop, but para a quantidade de carbonos, a gente continua fazendo isso. Um carbono met, 2 et, 3 prop, but, pent, assim por diante. Só que o que modifica, o que vai me dizer que é uma ramificação, que é um radical, é o prefixo depois il, o sufixo, perdão, il. Então a gente vai falar metil, etil, propil, porque se eu falar metano, etano, butano, propano, eu estou falando da minha cadeia principal, eu não estou falando dos radicais. Vamos observar aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Bom, minha cadeia carbônica principal, se eu começar a contar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se eu começar a contar desse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, tanto faz se eu pegar a minha principal como sendo retinha ou como sendo em L. Para facilitar a nossa vida, quanto mais prático, melhor. Então, no caso aqui, essa aqui vai ser minha cadeia carbônica principal. O que sobrou? Olha aqui, ó, sobrou um carbono fora dela. Esse carbono é o meu radical. Bom, quantos carbonos eu tenho aqui fora? Um carbono é o quê? Met. Como é um radical, metil. Assim como as ligações duplas, as ramificações também têm preferência. E eu também tenho que dizer elas na minha nomenclatura em qual carbono elas estão. Então, quanto menos carbono tiver até chegar a essa ramificação, melhor. Se eu começar a contar daqui, da minha esquerda para da minha direita para minha esquerda, tá? Perdão. Da minha direita para minha esquerda, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E vai estar no carbono 5. E se eu começar a contar da minha esquerda para a direita, 1, 2. Vai estar no meu carbono 2. Aonde eu tenho menos carbonos até chegar ao meu radical? Da esquerda, neste sentido aqui. Então, neste sentido aqui, tá? Vou começar a dar nome. Começo a dar nome pelo radical primeiro, pela ramificação. Então, aonde está meu radical? 2 traço. Qual é o meu radical? Metil, tracinho de novo. Agora eu vou dar nome para minha cadeia carbônica principal. Tem 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos é X. Só ligação simples entre eles, AN. Só carbono e hidrogênio, hidrocarboneto, O. Então, 2-metil-hexano. Certo? Esta é a nomenclatura simples de uma cadeia carbônica, tá? Com ramificação. Vamos pegar agora essa mesma cadeia carbônica, tá? Como base. Só vamos complementar ela aqui, ó. Vamos colocar aqui mais 3 carbonos. Aonde está minha cadeia carbônica principal? Cadeia carbônica principal é aquela que eu tenho maior número de carbonos. Então, se eu contar daqui reto, eu tinha 6. Daqui para lá, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanto faz. Então, minha cadeia carbônica principal, vou ter aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá? Agora, o que eu tenho que sobrou nela? Tenho isso aqui e isso aqui que ficou fora. Aqui era um carbono só, a gente já tinha visto que era metil. Aqui eu tenho 2 carbonos, ficaram fora, os 2 juntos, etil. Para dar nome agora, mesma coisa. Se eu começar a contar daqui para cá, 1, 2, 3, está no carbono 4.
1, 2, 3, 4. Só que aqui está no carbono 2. Se eu contar daqui, estaria no carbono 6. Então, começo a contar daqui para cá. Então, eu tenho no carbono 2 e no 4. Começa a dar nome pela ordem alfabética dos radicais. Se eu tenho mais que um, começa a dar nome pela ordem alfabética. Quem é que vem antes? Etil ou metil no alfabeto? E ou M? E. Então, vamos lá. 4 etil, traço 2 metil, 7 carbonos, ept, dupla ligação, simples ligação, an, hidrocarboneto O. 4 etil, 2 metil, heptano. Certo? Então, aqui a gente começou a dar nome, então, para os compostos. Vamos observar agora uma outra situação nesta mesma cadeia carbônica. Estou complicando um pouquinho mais a vida de vocês, tá? Para a gente poder entender tudo sobre ramificação e nomenclatura dos hidrocarbonetos, para a gente poder passar para os próximos. Continuamos com aquilo ali tudo, mas aqui eu tenho uma dupla ligação. Independente de ter ramificações, a dupla ligação sempre é prioridade. A insaturação, que é dupla ou tripla ligação, ela tem prioridade. Então, ela é obrigatoriamente tem que ficar na cadeia carbônica principal. Então, eu vou começar a contar por aqui. 1, 2 carbonos. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto faz, para facilitar a nossa vida e melhor visualização, linha reta sempre. Então, aqui, no meu carbono 2, eu tenho a dupla ligação. No 3, eu tenho uma ramificação, contendo 3 carbonos, que é propil. No 5, eu tenho um metil. Como é que eu vou dar nome? Começando pelos radicais. M ou P primeiro? M. Então, vamos lá. 5-metil, traço 3 propil. Agora, 6 carbono, X. Dupla ligação tá onde? Traço 2 em, porque é dupla ligação, e O, porque é hidrocarboneto, é só carbono e hidrogênio. 5-metil, 3 propil, X2-eno. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Isso é um pouquinho da como é que a gente escreve as ramificações das cadeias carbônicas, tá? Sempre lembrando. No caso aqui, o grupo funcional é o hidrocarboneto, tá? Mas se nós tivéssemos um grupo funcional que ele se destaca por alguma outra estrutura, tá? Então, o grupo funcional é prioridade, insaturação e ramificação depois, antes de dar nome para a cadeia carbônica principal. Tá? Então, tem insaturação, ela vem primeiro, o número de carbonos mais próximo dela é que conta. Não tem dupla ligação, não tem insaturação, ramificação, certo? Se tiver grupo funcional antes de tudo. Não tem grupo funcional, insaturação, não tem insaturação, ramificação. Não tem nenhum, segue o baile com nomenclatura mais simples. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Então, aqui, radicais ou ramificações. As ramificações da cadeia carbônica nada mais são que carbonos que não estão diretamente dentro desta cadeia, ou seja, que eles estão fora, eles não estão dentro do contexto da cadeia carbônica principal. Esses carbonos, eles recebem um nome semelhante à quantidade de carbonos que estão fora da cadeia principal. Então, como nós tínhamos, a gente dava met, et, prop, but para a quantidade de carbonos, a gente continua fazendo isso. Um carbono met, 2
et, 3, prop, but, pente, assim por diante. Só que o que modifica, o que vai me dizer que é uma ramificação, que é um radical, é o prefixo depois il, o sufixo, perdão, il. Então a gente vai falar metil, etil, propil, porque se eu falar metano, etano, butano, propano, eu estou falando da minha cadeia principal, eu não estou falando dos radicais. Vamos observar aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Bom, minha cadeia carbônica principal, se eu começar a contar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se eu começar a contar desse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, tanto faz se eu pegar a minha principal como sendo retinha ou como sendo em L. Para facilitar a nossa vida, quanto mais prático, melhor. Então, no caso aqui, essa aqui vai ser minha cadeia carbônica principal. O que sobrou? Olha aqui, ó, sobrou um carbono fora dela. Esse carbono é o meu radical. Bom, quantos carbonos eu tenho aqui fora? Um carbono é o quê? Met. Como é um radical, metil. Assim como as ligações duplas, as ramificações também têm preferência. E eu também tenho que dizer elas na minha nomenclatura em qual carbono elas estão. Então, quanto menos carbono tiver até chegar a essa ramificação, melhor. Se eu começar a contar daqui, da minha esquerda para da minha direita para minha esquerda, tá? Perdão. Da minha direita para minha esquerda, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vai estar no carbono 5. E se eu começar a contar da minha esquerda para a direita, 1, 2. Vai estar no meu carbono 2. Aonde eu tenho menos carbonos até chegar ao meu radical? Da esquerda, neste sentido aqui. Então, neste sentido aqui, tá? Vou começar a dar nome. Começo a dar nome pelo radical primeiro, pela ramificação. Então, aonde está meu radical? 2 traço. Qual é o meu radical? Metil, tracinho de novo. Agora eu vou dar nome para minha cadeia carbônica principal. Tem 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos é X. Só ligação simples entre eles, AN. Só carbono e hidrogênio, hidrocarboneto, O. Então, 2-metil-hexano. Certo? Esta é a nomenclatura simples de uma cadeia carbônica, tá? Com ramificação. Vamos pegar agora essa mesma cadeia carbônica, tá? Como base. Só vamos complementar ela aqui, ó. Vamos colocar aqui mais 3 carbonos. Aonde está minha cadeia carbônica principal? Cadeia carbônica principal é aquela que eu tenho maior número de carbonos. Então, se eu contar daqui reto, eu tinha 6. Daqui para lá, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanto faz. Então, minha cadeia carbônica principal, vou ter aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá? Agora, o que eu tenho que sobrou nela? Tenho isso aqui e isso aqui que ficou fora. Aqui era um carbono só, a gente já tinha visto que era metil. Aqui eu tenho 2 carbonos, ficaram fora, os 2 juntos, etil. Para dar nome agora, mesma coisa. Se eu começar a contar daqui para cá, 1, 2, 3, está no carbono 4. 1, 2, 3, 4. Só que aqui está no carbono 2. Se eu contar daqui, estaria no carbono 6. Então, começo a contar daqui para cá. Então, eu tenho no carbono 2 e no 4. Começa a dar nome
pela ordem alfabética dos radicais. Se eu tenho mais que um, começa dando pela ordem alfabética. Quem é que vem antes? Etil ou metil no alfabeto? E ou M? E. Então, vamos lá. 4 etil, traço 2 metil, 7 carbonos, ept, dupla ligação, simples ligação, an, hidrocarboneto O. 4 etil, 2 metil, heptano. Certo? Então, aqui a gente começou a dar nome, então, para os compostos. Vamos observar agora uma outra situação nesta mesma cadeia carbônica. Estou complicando um pouquinho mais a vida de vocês, tá? Para a gente poder entender tudo sobre ramificação e nomenclatura dos hidrocarbonetos, para a gente poder passar para os próximos. Continuamos com aquilo ali tudo, mas aqui eu tenho uma dupla ligação. Independente de ter ramificações, a dupla ligação sempre é prioridade. A insaturação, que é dupla ou tripla ligação, ela tem prioridade. Então, ela é obrigatoriamente tem que ficar na cadeia carbônica principal. Então, eu vou começar a contar por aqui. 1, 2 carbonos. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto faz, para facilitar a nossa vida e melhor visualização, linha reta sempre. Então, aqui, no meu carbono 2, eu tenho a dupla ligação. No 3, eu tenho uma ramificação contendo 3 carbonos, que é propil. No 5, eu tenho um metil. Como é que eu vou dar nome? Começando pelos radicais. M ou P primeiro? M. Então, vamos lá. 5-metil, traço 3 propil. Agora, 6 carbono, X. Dupla ligação tá onde? Traço 2 em, porque é dupla ligação, e O, porque é hidrocarboneto, é só carbono e hidrogênio. 5-metil, 3 propil, X2-eno. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Isso é um pouquinho da como é que a gente escreve as ramificações das cadeias carbônicas, tá? Sempre lembrando. No caso aqui, o grupo funcional é o hidrocarboneto, tá? Mas se nós tivéssemos um grupo funcional que ele se destaca por alguma outra estrutura, tá? Então, o grupo funcional é prioridade, insaturação e ramificação depois, antes de dar nome para a cadeia carbônica principal, tá? Então, tem insaturação, ela vem primeiro, o número de carbonos mais próximo dela é que conta. Não tem dupla ligação, não tem insaturação, ramificação, certo? Se tiver grupo funcional antes de tudo. Não tem grupo funcional, insaturação, não tem insaturação, ramificação. Não tem nenhum, segue o baile com nomenclatura mais simples. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.